Segundo livro de Samuel, vamos ver os capítulos 11 e 12, mas vamos começar com a leitura de um versículo apenas do capítulo 12. Temos ele aqui na projeção, que é o verso 13. E o texto diz assim, vamos juntos. Então Davi disse a Natã: Temos aqui o segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12, um dos textos mais conhecidos sobre a vida do rei Davi. Rei Davi é um dos homens mais conhecidos do Antigo Testamento e por toda a Bíblia. É dele que descende o Messias, por isso ele é tão citado no Novo Testamento também. Davi é um homem segundo o coração de Deus, segundo diz a própria palavra. É um homem que surge na história segundo o coração de Deus, um homem que é usado por Deus, um homem que é escolhido por Deus, que é orientado por Deus. E como a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis, nós temos aqui um grande flagrante de Davi nos capítulos 11 e 12. Os capítulos 11 e 12 do segundo livro de Samuel são certamente páginas que, se fossem de nossa própria vida, gostaríamos de arrancá-las. Aliás, há páginas da nossa vida que nós só as contamos porque não podemos arrancá-las, porque nós não temos competência nem habilidade para mexer no passado. Mas gostaríamos de não viver, gostaríamos de não experimentar, gostaríamos de não ter a experiência. Porém, nós estamos em um mundo, uma conjuntura, uma realidade onde somos não somente pó, mas somos afetados pela queda. E temos aqui um claro relato da história da queda de Davi. E eu quero trazer no capítulo 11 e no capítulo 12, por hoje, algumas questões sobre o pecado e sobre o arrependimento. O que é o pecado, o que ele faz com a nossa vida, e o que é o arrependimento quando Deus age na nossa vida. Pela manhã falamos um pouco sobre isso, e agora na parte da noite, em outro texto, nós vamos pensar ou concluir o que começamos pela manhã. Nós vamos então fazendo a leitura desses dois capítulos à medida que nós formos pregando, e nós faremos a exposição para que o Senhor vá então alimentando o nosso coração, porque é da palavra de Deus que vem todo o nosso alimento. Falando sobre o pecado em primeiro lugar e depois sobre o arrependimento. Primeiro lugar, pecado é oportunista. Vamos repetir juntos isso. Pecado é oportunista. Veja como diz, ou como começa a história. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Bem, o texto começa dizendo, na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra. Nós temos aqui um contexto em que o rei ia à guerra, em que o rei era uma figura das principais numa batalha. E o texto é claro em dizer que os reis saíam para a guerra. Mas o texto também diz que Davi enviou Joabe e ele ficou em Jerusalém. Quando é que o pecado começa a bater a porta? Quando ele encontra oportunidades. Quando nós estamos no lugar errado,
na hora errada, fazendo a coisa errada, quando estamos pensando as coisas erradas. O pecado bate a porta e ele só entra quando há uma oportunidade. E nós temos aqui o retrato vívido de uma oportunidade que Davi está dando ao pecado. Davi foi ungido rei, e aquele que era ungido rei, era ungido também para enfrentar as guerras, as batalhas. Era não só rei para reinar sobre o povo, mas era rei também para ir contra os inimigos do povo, para guerrear em favor do povo. E Davi entendeu que naquele momento ele poderia ser rei somente no palácio. Mas isso nos mostra que nem só de palácios e redes e varandas é composto um ministério. Há dias de muita guerra. E Davi está fora do seu campo de batalha. Davi, que não fugia de batalha, porque quando era criança, quando era um jovenzinho, enfrentava anonimamente ursos e leões, lembra disso? A favor das ovelhas de seu pai. Por isso foi treinado para a sua primeira batalha, lá no vale, quando enfrentou Davi com 5 pedras e sua funda. Agora, Davi, com o tempo que se tinha passado, perdera a noção, ainda que momentaneamente, do seu verdadeiro ministério, para aquilo que Deus o chamara. O pecado é oportunista. O pecado se aloja quando nós, ainda que estejamos no lugar certo, estamos com a intenção errada ou pensando da maneira errada. O pecado é oportunista porque não há nenhum momento da sua vida que Satanás não esteja tentando derrubar você. Não há nenhum momento da nossa vida em que não seja verdade aquilo que diz a Escritura: ele vem para matar, roubar e destruir. Como diz os antigos, a nossa valença, a nossa garantia é que Cristo veio nos dar vida e vida em abundância, e que é poder no sangue de Cristo. Segundo lugar, além do pecado ser oportunista, o pecado é sedutor. O texto diz: numa tarde Davi se levantou de sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito feia. É isso que diz o texto? Muito bonita. Davi perguntou: quem era aquela mulher? Disseram: ela é Batseba, filho de Eliam, mulher de Urias o Heteu. Ele tinha todas as informações, é mulher de alguém. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já tinha se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para casa. O que nós vemos aqui é que Davi encontra uma fresta entre um prédio e outro, e vê ali um momento em que poderia desviar-se, mas não o quis. Aquela mulher tomava banho, e aqui há várias conjecturas: se ela sabia que Davi estava olhando, se não sabia, se ela tinha noção de que dava para a sacada do palácio. Não importa, não estamos falando aqui de Batseba, estamos falando de Davi. E Davi olha aquela cena e decide continuar olhando aquela cena. E uma coisa é que a cena esteja acontecendo e você flagre a cena diante de você. Outra coisa é que você continue naquilo, continue se aprofundando ali. Batseba não era feia. A cena, o cenário era hollywoodiano. Davi, do lado de cá, um homem de carne e osso, vendo uma mulher tomando banho. E ele usou agora o poder e a força do seu ministério para dizer: traga essa mulher. E ela, que não podia desobedecer o rei, teve que vir. Então, não sabemos como, por que vias, de que maneiras,
mas ele se deita com ela. O pecado é sedutor. Nunca o pecado vem feio para nós. Nunca. Há sempre um quê de sedução. E ainda que nem todos os pecados nos seduzam, todos eles são sedutores de alguma forma para alguém. E pode ser que um ou outro não seja seduzido com a beleza do dinheiro, mas pode ser seduzido por outras belezas. Bom, terceiro lugar é que o pecado deixa rastros e consequências desastrosas. O texto diz, verso 5, leia comigo: a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ela escreve um bilhete e manda que Davi receba. E Davi recebe, e lá no bilhete está dizendo: estou grávida. Não se tinha aí nenhum tipo de exame, ela não pudera naquela época passar em alguma farmácia para fazer alguma coisa instantaneamente, como um teste, como alguma coisa, mas como uma mulher que certamente já tivera filhos, ou que pelo menos sabia como era basicamente ter filhos, ela percebe-se grávida e diz: estou grávida. O pecado sempre deixa rastros. Ainda que Batseba não engravidasse, este pecado deixaria rastros. Porque um pecado nunca é sem consequências. Um pecado nunca é sem rastro. O pecado nunca é indolor. Vamos repetir isso. O pecado nunca é indolor. Quarto lugar. O pecado é um mal que se multiplica, caso não seja combatido. Lembrando do Salmo 42, verso 7, um abismo gera outro abismo. Continue ouvindo a história. O texto diz: então Davi mandou dizer a Joabe, que era aquele líder de batalha que estava representando na guerra: traze-me Urias. Quem é Urias? Marido da Batseba. Traze-me Urias o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Urias veio a Davi, e este perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa, procura descansar. Assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de uma viagem? Por que não foste para casa? Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como iria para casa comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não farei isso. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou a comer e a beber com ele, e o embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos do seu senhor, mas não foi para a sua casa. Davi chama Urias e diz: Urias, como é que está a batalha? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Como você está? Saúde boa? Tudo certo? Tudo bem? Então Urias vai descansar um pouco. E Urias vai descansar. O plano de Davi era que Urias fosse para casa, deitar onde? Do ladinho da costela dele, do lado da Batseba, ou da Batseba, e que ele pudesse pelo menos dormir em casa, para que em algum momento todos pudessem dizer:
O filho é de Urias, que voltou da guerra e dormiu em casa. Note que um pecado gera outro se ele não for combatido. Porque para alimentar um pecado sempre há necessidade de mais um pecado. Para uma mentira sempre é necessária outra mentira. E é possível que muita gente se profissionalize em mentir, porque a mentira é exatamente a manutenção cara dos pecados cometidos. Um abismo gerando outro abismo, e há sempre no pecado um quê de mistério para que ele se perpetue. Há sempre uma forma de tentar fazer com que o pecado permaneça. Quinto lugar, o pecado nos deixa insensíveis e sem misericórdia. Ele distorce o nosso senso de justiça. Veja o verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, que estava lá no campo de batalha, e a enviou por intermédio de Urias. Então veja, Urias não foi para casa, Urias ficou ali, e agora Urias vai voltar para a guerra. E aí então o Davi escreve uma carta para quem? Para Joabe. Quem é que leva a carta? Urias. Urias vai levar a carta. Na carta ele escreveu, veja, Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreve: posicionai Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Enquanto sitiava a cidade, Joabe posicionou Urias no lugar onde sabia que havia guerreiros violentos. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi, e morreu também Urias. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que acontecera na batalha. Verso 25, resposta desse recado da morte de Urias. Leia comigo, verso 25. Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Continua o ataque à cidade até derrotá-la. Encoraja-o assim. Davi então está cego pelo pecado. Davi não combatera o pecado a tempo, e agora ele estava insensível. O seu coração estava incrustado de insensibilidade. Davi não conseguia pensar em mais ninguém, só nos seus pecados, só no seu desejo, só na forma de apagar aquilo que ele mesmo fizera. Bom, essa é a estrutura do pecado contra as pessoas. E aí você me pergunta, e nós nos perguntamos, por que há tanta brutalidade hoje? Só há uma resposta: o pecado. Por que as pessoas se matam? O pecado. Por que pais contra filhos? O pecado. Por que filhos contra pais? O pecado. Por que pessoas se agridem violentamente no trânsito? O pecado. Esse pecado que tão de perto nos rodeia, como diz Hebreus capítulo 12, que deve ser deixado para trás. Quando não é deixado para trás, quando é alimentado, ele vai causando tragédias e vai causando no pecador profunda insensibilidade. Sexto lugar, o pecado, acima de tudo, afronta a Deus. Contra quem Davi havia pecado? Contra Urias, contra Batseba, contra o povo. Mas antes, o pecado de Davi foi contra Deus. Verso 26 diz: quando a mulher de Urias soube que o seu marido fora morto, chorou por ele, é claro. E ela já sabia mais ou menos o que tinha acontecido. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela tornou-se sua mulher. Ele deu um filho. Agora leia junto comigo: mas isso que Davi fez
desagradou ao Senhor. Está aqui a frase principal do capítulo. Isso que ele fez desagradou ao Senhor. O pecado é contra quem? Contra o Senhor. Todo o nosso raciocínio em pecar ou não pecar, na luta contra o pecado, perde a batalha quando nós deixamos o principal, que é o raciocínio de não desagradar a Deus. Toda a estrutura e toda a mentalidade humana perde na batalha contra o erro e contra o pecado, quando não leva Deus em consideração. E o pecado que é, se não levar Deus em consideração. Saber que Deus está presente, mas que Ele tem que nos suportar com o nosso pecado. Que Ele tem que nos engolir na sua santa presença. Afinal, somos pecadores, e daí? É esse raciocínio diabólico, então, que vai entrando nas estruturas da mentalidade até que se é convencido de pecar. Até aqui, vimos, nesse primeiro momento, o que o texto nos mostra sobre o pecado. No capítulo seguinte, que é o capítulo 12, nós vemos as características de um arrependimento verdadeiro. Vimos então como é a estrutura do pecado, e agora nós veremos como é a característica de um arrependimento verdadeiro. Em primeiro lugar, o arrependimento verdadeiro acontece quando começa com o próprio Deus. Quando começa com o próprio Deus. Arrependimento não começa do homem. Arrependimento é uma ação de Deus para o homem. Veja o que diz o texto no verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. Lemos juntos. O Senhor... Só as mulheres. O Senhor... Os homens... Quem enviou Natã? O Senhor. O Senhor. Deus enviou um profeta para o rei. Deus enviou um profeta para Davi. Natã é um homem de Deus. Natã é uma pessoa que Deus levantou para a restauração do coração de Davi. Porque embora Davi tenha pecado contra Deus, Deus tinha um plano de perdoar Davi. E nós não entendemos isso em Deus, mas sabemos que Deus é um Deus perdoador. E Deus tinha uma agenda, levantar Natã para visitar Davi. E você sabe que alguém poderia entrar na presença do rei e ser rejeitado. E dependendo da forma que entrasse, poderia até ser morto. Mas Davi estava ali e Deus levantou Natã para visitá-lo. E o texto não nos mostra Natã pedindo permissão, o texto não nos mostra nenhuma introdução da conversa. Simplesmente Natã começa uma conversa, porque Deus enviou Natã. Deus enviou alguém para socorrer Davi. Quando alguém está em pecado, eis ali uma pessoa que precisa de socorro, que precisa de ajuda, e Deus age com misericórdia, enviando ajuda e socorro. Nesse momento, Deus começa o processo do arrependimento de Davi. Compreende? Não é Davi que se levanta. Não é Davi que diz, eu tenho competência para restaurar tudo isso. Não é Davi que diz, ok, fiz as coisas erradas e agora vou fazer o caminho de volta. O texto diz, o Senhor enviou Natã.
Deus tomando uma atitude, Deus de forma proeminente, Deus de forma ativa na direção de Davi. Está ali Davi jogado no pecado, e agora Deus se aproxima de Davi. Isso aponta, meus irmãos, para um Deus que se aproxima de nós por seu Filho Jesus Cristo. Porque nós que estávamos desgarrados, soltos em nossos próprios pecados, se não fosse o Senhor, como diz o salmista, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor, nós todos estaríamos perdidos, estaríamos nos nossos devaneios, estaríamos nos nossos mais profundos pecados. Se Deus não começasse a conversa conosco, jamais conversaríamos com Ele. Se Deus não começar a oração, jamais oramos. Se Deus não começar a conversa, jamais conversamos com Ele. E se Deus não iniciasse conosco um relacionamento, jamais teríamos qualquer coisa com Ele, porque humanamente nós somos inclinados para longe dEle. Mas graças ao Senhor, que Ele mesmo se aproxima de nós, como se aproxima aqui de Davi, como se aproxima graciosamente, enviando Natã, enviando alguém. E Deus sempre envia alguém. Vamos repetir isso: Deus sempre envia alguém. E o seu Natã pode ser um filho, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo, pode ser um patrão, pode ser um funcionário, pode ser um vizinho, pode ser um pastor, pode ser um diácono, pode ser uma mulher de oração. Deus sempre envia alguém. Deus é proativo em nosso quebrantamento, porque nós não somos autoquebrantáveis, nós somos de dura cerviz, nós escolhemos o pecado, nós queremos o outro lado, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, nós vemos isso aqui, se aproxima de nós. O arrependimento verdadeiro começa com Deus, e se não começou com Deus, não é arrependimento, é remorso, é outra coisa, menos arrependimento. Porque remorso mata, mas arrependimento dá vida. O remorso é por mim, arrependimento é pelo Senhor. Qualquer outro sentimento vem do ser humano nessa direção, mas só de Deus pode vir o arrependimento e o quebrantamento. Só o Senhor pode ir moendo o coração. O arrependimento verdadeiro acontece quando o próprio Deus começa o processo. O segundo lugar, o arrependimento verdadeiro acontece quando Deus nos convence das nossas injustiças. Veja o que Natã diz. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo, dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deve restituir 4 vezes mais o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Davi não sabia ainda que a história era uma introdução para uma conversa. Davi começa
a se ver diante dessa história do homem rico, que pega a ovelhinha do homem pobre para matar e dar de comer às suas visitas, ele começa a entender que isso era uma grande injustiça. O arrependimento começa quando Deus vai mexendo e nos convencendo das nossas próprias injustiças. Porque todo pecado é uma injustiça, seja contra Deus somente, ou seja contra Deus e mais alguém. E Deus tem seus esquemas e seus meios para nos mostrar esse caminho do arrependimento e do quebrantamento. Terceiro lugar, o arrependimento verdadeiro é quando Deus denuncia os nossos disfarces. Veja o verso 7. Juntos, então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Mais uma vez, este homem és tu. Natã está dizendo, então, Davi não tem o homem da história? É você. Você é o rico que pegou a ovelhinha do pobre, porque você tem todas as mulheres que você quisesse ter. Mas Urias tinha sua esposa. Urias estava ali, cuidando de sua casa. Urias estava na batalha e você foi e tomou a esposa dele. Esse homem é você. O arrependimento, ele não se conclui enquanto Deus não mexe não só no nosso senso de justiça, mas também nos nossos esquemas de disfarce. Porque nenhum pecado é orgulhosamente exposto desde que você seja um crente. Se você é um ímpio, se você não tem nada a ver com Deus, pecar talvez não faça tanta diferença na sua vida. Mas, se você tem alguma noção de presença de Deus, você sabe que para o pecado, ou para que ele se consolide, ou para que ele aconteça, ou para que ele permaneça, são necessários disfarces. Mas Deus, que é rico sempre em misericórdia, envia Natã para dizer: é você. É como se cada um de nós pudesse ler esse texto e o texto pudesse dizer para nós: é você aqui. É você. Nós somos esse flagrante de Davi. Aliás, diante de Deus, todos nós somos flagrantes ambulantes. Ou não? Todos nós, em algum momento, diante de Deus, ouvimos: esse aqui é você. Que troca o certo pelo errado, que escolhe aquilo que desagrada a Deus, que de alguma maneira consegue transitar entre a linha do sagrado e do profano, achando que isso está dentro da normalidade. Dia desses, eu acho que foi aqui que eu contei a história de um professor, que um professor de geografia me contou, ou contou à turma, quando eu ainda estava no início do antigo ginásio, que é do tempo de ginásio, dá um glória, baixinho, que é para não envergonhar. Eu estava no ginásio. Primeiros anos do ginásio chamava quinta série. Quantos pecadores além de mim? Pronto. Hoje mudou tudo. Eu estava no ginásio, eu tive um professor de geografia que contou uma história que nunca mais esqueci. Eu não sei porque cargas d'água ele contou aquela história, mas ela não me sai da cabeça. E ele disse que uma aluna, o ano todo, o curso inteiro inclusive, usava sempre blusas longas. E ela nunca ia só com uniforme, ela sempre ia por baixo ou por cima do uniforme com roupas longas. E ela já era conhecida, aquele estereótipo era o dela. Onde ela fosse vista, estava ali, não é? Sempre com aquele mesmo tipo de roupa. Então, no último dia de aula, ela se posicionou diante da turma e disse: hoje eu vim sem as minhas roupas. E vocês notam que eu não tenho as roupas compridas. Ela mostrou então várias feridas que já estavam muito putrefadas,
já estavam muito graves. E aquela moça disse para a turma: todos gostam de mostrar a melhor face e gostam de esconder as suas feridas, as suas valas negras. Mas eu estou aqui dizendo que hoje eu estou mostrando as minhas para vocês. O fato, queridos, queridas, é que quando nós olhamos na vida de Davi e todo esse momento onde Davi fica tão chateado com esse homem que era ele mesmo, nós percebemos que a vida da igreja, ou que a vida de muitos pelo menos, não passa de uma caminhada de roupas longas, e que nem sempre a igreja, ou quase nunca a igreja, é um lugar que se pode despir de roupas que tampem as feridas. Compreende? Porque nem sempre a igreja é lugar de graça, mas deveria ser. Porque Jesus disse que aqueles a quem ele estava chamando não eram sãos, mas eram feridos, doentes. E é na presença de Deus, queridos, queridas, que a gente encontra o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é quando Deus vai mostrando que os disfarces não valem nada diante da sua soberana presença. E Deus vai dizendo para o Davi, através de Natã: esse é você. O arrependimento entra exatamente no coração quando Deus desfaz os esquemas. Quarto lugar, arrependimento é Deus mostrando para a gente o tamanho da nossa ingratidão. Veja o que diz: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu Senhor, também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. Tu mataste à espada Urias, o heteu, e tomaste para ti sua mulher. Sim, tu tomaste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia, pois tu fizeste em segredo, mas eu farei, disse o que disse perante todo Israel à luz do dia. O que Deus está dizendo para Davi é: eu te dei todas as coisas e você usa todas as coisas contra mim mesmo. O arrependimento sincero entra no coração quando o pecador está consciente de que pecou, tendo todas as possibilidades e razões para não pecar. Deus disse a Davi: te dei todas as mulheres do reino que você quisesse, mas você tomou aquela que eu não lhe dei. Como no Éden, te dei todas as árvores, Deus deu todas as árvores, mas Adão e Eva tomaram o fruto que Deus disse não. Veja que inclinação que temos. O arrependimento só começa quando a gente tem consciência plena de que Deus não deixou absolutamente nenhuma razão para pecarmos. Por isso, se alguém pecou, não foi por Deus, não foi por causa do Senhor, não foi porque Deus o deixou à deriva, não foi porque Deus foi injusto com ele, não foi porque Deus o deixou sozinho, não foi porque Deus não lhe supriu de alguma coisa. Por isso, no momento de arrependimento profundo, o que nos faz chorar intensamente é que nós fomos ingratos com Deus, porque o pecado é uma profunda ingratidão com Deus. Mas quinto e último lugar,
Arrependimento é Deus mostrando misericórdia. Vamos dizer isso juntos? É Deus mostrando. Lembra que Deus começa o processo e agora Deus mostra finalmente misericórdia. Então Davi disse a Natã, juntos: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou teu pecado, por isso não morrerás. Bem, você pode ficar pensando: só isso? Pequei contra o Senhor? Essa é uma confissão? Ele não deveria fazer algo mais? Ele fez algo tão hediondo. E o texto não relata. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado. É claro, meus irmãos, que Deus mostra misericórdia aos que têm um coração quebrantado. E eu quero convidá-lo a abrir o Salmo 51. Salmo 51, que foi escrito por Davi quando foi abordado por Natã e quando foi confrontado por seu pecado com Batseba. Aqui está então a oração de Davi: ó Deus, compadece de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos juntos, verso 3: pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Juntos, um dos versos mais conhecidos desse salmo: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses de tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria de tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e a minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Vamos juntos: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião segundo tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Juntos o verso 3 uma vez mais: pois reconheço minhas... Juntos o verso 9: esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora juntos o verso 10: ó Deus, juntos o 15: resultado do perdão. Senhor, abre meus lábios. Aplicações finais. Em primeiro lugar, todo pecado
é contra Deus. Vamos repetir isso? Todo pecado é contra Deus. Antes de ser contra alguém, é sempre contra Deus. Segundo lugar, o pecado desagrada a Deus e nos envergonha, por isso devemos fugir dele. Terceiro lugar, ninguém é tão santo que não possa cair. Vamos juntos? Diga, eu não sou tão santo que não possa cair. Concorda com isso? Quarto e último lugar, ninguém é tão pecador que não possa ser perdoado. Que a graça de Deus constranja os pecados obstinados no coração nessa noite. Que o Senhor nos constranja a pedir perdão. Que o Senhor quebrante corações nessa noite. Como diz a canção, a começar em mim quebra corações, Senhor. Que o Senhor faça um mover de quebrantamento em cada alma, em cada coração, para que se houver pecados calados no íntimo, sejam abandonados hoje. Porque se tem um dia que podemos nos santificar, este dia é hoje. O pecado de ontem não podemos apagar, mas Deus pode. O dia de amanhã não vivemos, Deus já está lá. O dia que nos deu o Senhor é o dia de hoje. Por isso, nós devemos nos santificar hoje. E hoje é um dia em que o Senhor está dizendo a nós que é não só possível, mas necessário que deixemos para trás, como povo de Deus, qualquer pecado que esteja calado no nosso coração. Porque Deus, em tempo oportuno, nos dá de sua graça e de sua santa misericórdia. Deus é gracioso. E como disse Davi, Deus é um Deus que esmaga os nossos ossos. Restaura, Senhor, os ossos que tu mesmo esmagaste. Mas Deus é tão extraordinariamente Deus que Ele é capaz de esmagar e restaurar. O homem só sabe esmagar, o diabo só sabe quebrar. Deus quebra e restaura para a glória do seu nome. Deus quebra o vaso e faz de novo, porque Ele é dono do vaso, do barro, da forma, dono de todas as coisas. Por isso, diante de tudo que vimos sobre o pecado e de tudo que vimos sobre o quebrantamento e arrependimento, a mensagem dessa noite é: arrependei-vos. A mensagem dessa noite é arrependimento e quebrantamento diante de Deus. É para deixar coisas ruins, antigas, pecaminosas para trás. Deixar coisas que desagradam a Deus. Nos envergonhar com coisas que envergonham a presença de Deus. E tornar inaceitável tudo aquilo que Deus não aceita. Que nessa noite Deus dê graça pelo Santo Espírito dele mesmo em nós, a que vençamos o pecado para a glória do seu nome. E que Deus envie um Natã para cada Davi. E que Deus envie graça em tempo oportuno. E que Deus derrame perdão nessa noite. Mas antes, o quebrantamento necessário. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.